Essa história pode ser encontrada na Bíblia, no Antigo Testamento, também é mencionada no Alcorão. No Alcorão é dito que Jonas era um profeta que cumpria a palavra. Já na Bíblia é falado que ele foi ordenado a pregar na cidade da Mesopotâmia, chamada de Nínive, mas decidiu não fazer a vontade de Deus e simplesmente fugiu em um navio e foi devorado por uma criatura marinha, onde muitos dizem que pode ter sido uma baleia. No vídeo de hoje, vamos conhecer a história de Jonas e o grande peixe. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Agora vamos ao vídeo! A cidade. Jonas foi ordenado por Deus para que fosse pregar o arrependimento ao povo da cidade de Nínive, pois a cidade teria sido invadida pela maldade e pecados dos assírios. Uma das primeiras cidades fundadas após o dilúvio tornava ela uma das mais antigas da época. A cidade era bem grande e tinha templos majestosos, entre outras construções que lhe davam uma aparência impressionante. Mas não era por causa disso que o local era importante para Deus. O que chamou atenção foi a maldade das pessoas. A cidade era bem populosa e a maldade seguia o tamanho da sua população. O chamado. A Bíblia conta que Jonas foi chamado para pregar à cidade que estava mergulhada à idolatria e ao deus Dagon e a inúmeros pecados e a maldades. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Jonas 3, versículo 4. A mesma linguagem aparece em Gênesis 19 para descrever a destruição total de Sodoma. Mas no lugar de escutar o seu chamado e cumprir a sua missão de pregar para os ninivitas, ele decidiu fugir. Conseguiu embarcar em um navio que iria para a cidade de Tarsis, que ia ao contrário do local que deveria ir. Logo após embarcar no navio, Jonas adormeceu profundamente. Os marinheiros daquele barco estavam enfrentando uma tempestade enquanto o profeta dormia na parte remota do navio. A tempestade teria sido enviada por Deus para destruir o navio. Os marinheiros jogavam as coisas de dentro do navio para aliviar o peso e clamavam por seus deuses para que pudessem sobreviver. O mestre do navio encontrou Jonas dormindo e ordenou que se levantasse. Todos diziam uns aos outros para que lançassem a sorte para descobrir de quem era a culpa daquele mal. A sorte foi lançada e caiu sobre Jonas. Então perguntaram a ele o motivo de todo aquele mal, além de perguntar sobre quem ele era, seu trabalho e para onde iria. Eles sabiam que Jonas estava fugindo da presença de Deus e então perguntaram o que deveriam fazer para aquilo parar, e Jonas então disse: "Pegue-me e jogue-me ao mar." Ele sabia que o motivo da tempestade era ele e quando fosse jogado ao mar aquilo cessaria. Então pegaram Jonas e lançaram-no ao mar e imediatamente a fúria do mar se encerrou. O grande peixe. Jonas foi lançado ao mar e foi engolido por um grande peixe, onde muitos debatem se foi uma espécie de baleia daquela época ou outro ser marinho de grande porte. Quando a sensação de afogamento passou, ele olhou ao redor e se viu dentro de uma baleia. Segundo a Bíblia, ele ficou dentro do ser por 3 dias e 3 noites. Ele glorificava a Deus e prometia pagar sua promessa. No 3º dia, então, a baleia vomitou Jonas em terra firme. A mensagem. Jonas precisava levar a mensagem de que em 40 dias a cidade seria destruída. Não é possível saber como ele entregou a mensagem, pois não se sabe se ele sabia falar a língua assíria ou se Deus concedeu a habilidade ou até se ele tinha um intérprete. De qualquer maneira, a mensagem não era nada agradável para quem vivia na cidade. Ele falou e repetiu a mensagem por várias vezes. Obviamente, sua mensagem não foi ignorada e ele já esperava por uma resposta negativa. Porém, foi totalmente contrário do que ele imaginava. As pessoas prestaram atenção no que ele dizia e então a mensagem se espalhou pelo mundo inteiro, fazendo com que muitas das pessoas se arrependessem de seus pecados.
Chegou aos ouvidos do rei, que inicialmente não acreditou, mas quando soube do que teria acontecido no mar, deu bastante atenção às suas palavras. Todos entenderam que Jonas falava em nome do Deus de Israel, aquele que trouxe o grande dilúvio para a terra. A ira de Jonas. Tudo poderia acabar com uma bela moral de arrependimento e salvação para todos os envolvidos, não fosse a ira do profeta quando Deus desiste de destruir aquele povo por conta de seu arrependimento. Jonas chega a pedir por sua morte por não entender e aceitar a decisão divina. Talvez o profeta não tenha entendido que o que Deus esperava era sua conversão do coração e do entendimento de todos os personagens citados. Isso acontece muito em nosso meio nos dias de hoje, quando nos colocamos na posição de condenadores e não vemos com os olhos bons a conversão de pessoas que, na nossa concepção, estavam mergulhadas em pecado e não tinham a possibilidade de serem salvas. O livro acaba com Deus dando um sermão no profeta que, apesar de ter recebido anteriormente a misericórdia dos marinheiros pagãos que não queriam entregar à morte, e também do próprio Deus que o permitiu viver, não teve compaixão de uma cidade de população tão numerosa e que, segundo o Senhor, não sabia distinguir entre mal e bem por não o conhecerem. O caráter misericordioso e bondoso de Deus visto no livro de Jonas pode ser referenciado no ensino de Jesus Cristo no texto de Mateus capítulo 6, versículos 14 ao 15. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Jonas mostrou que seu egoísmo e raiva não levam a lugar nenhum. Qual a sua opinião quanto à reação do profeta quando a cidade não seria mais destruída? Vocês também ficariam com raiva? Conta pra gente nos comentários sua opinião e não esquece de compartilhar o vídeo com seus amigos e familiares para que cada vez mais pessoas vejam os vídeos. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.